Então, o nosso trabalho, ele surge primeiro do Balé em Foco, que foi uma primeira experiência que a gente teve com as crianças, onde a gente discutiu o método tradicional de ensino do balé clássico. E a gente propôs uma nova abordagem, um novo jeito de trabalhar o balé clássico com as crianças. Então, a gente levou materiais, trabalhamos com materialidades, abordagens criativas e lúdicas para crianças, para que elas experimentassem no corpo o material, a relação com o objeto e que isso provocasse sensações e percepções nelas. Nós escolhemos 4 verbos de ações de Laban e a gente levou materiais que traziam essa referência desses materiais, desses verbos. Então a gente trabalhou o cano sanfonado, aquele sifão de pia, que a gente trabalhou com torcer, o tecido de organza, que a gente trabalhou o deslizar, o flutuar, e o papelão, que a gente trabalhava com dobrar e flexionar. Então elas participavam de aulas com esses objetos e depois elas experimentavam sozinhas no seu próprio corpo a referência com a técnica do balé, com que a gente vinha desenvolvendo de passos. Então esse foi o primeiro passo desse projeto que a gente iniciou. A gente continuou dando sequência nas aulas após isso e foi muito frutífero. A gente conseguiu ver que as crianças tinham mais sensibilidade, mais percepção, mais domínio do movimento e era mais significativo para elas, porque elas conseguiam pensar o movimento, elas não só recebiam de fora. Elas entendiam que dobra, que flexiona, que torce, é através da articulação. Então esse trabalho foi sendo muito frutífero ao longo dos anos e a gente teve uma outra oportunidade de apresentar esse trabalho, que foi uma mostra dançante que teve lá em Goiânia, no Teatro Basileu França, no dia 3 de junho. E a proposição era que elas criassem a coreografia, que eu ficasse como uma professora observadora, facilitadora, mas que elas propusessem, que elas experimentassem os seus corpos, criassem e que elas fossem essa autora dessa pesquisa de movimento delas. Como o meu estúdio trabalha com crianças de classe econômica menos favoráveis, elas não têm uniforme obrigatório, não é obrigatório, mas todo mundo optou pelo rosa padrão. Então, colan rosa, saia rosa e sapatilha rosa. A ideia veio das crianças da gente trabalhar com a Pantera Cor-de-Rosa, então a gente aderiu a esse personagem e a gente começou a trabalhar explorações sobre a Pantera. Esse personagem faz o quê? Ele procura alguma coisa, ele investiga? Então as ações corporais foi a partir desse mote, de procurar, investigar, de ela estar suspeitando de alguma coisa. E numa aula, uma aluna olhou para a nossa bola de pilates e falou assim, nossa, podia ser uma pedra preciosa que ela está procurando. E aí a bola de pilates integrou a nossa aula. Então as explorações começaram a envolver este objeto e esse objeto causava muitas sensações, muita percepção de desequilíbrio quando a gente sobe na bola. E foi gradualmente surgindo uma história. Então, ela assustou com alguma coisa, essa bola depois virou um ET, virou um homenzinho que elas estavam procurando. E naturalmente elas foram dando imaginação e contando uma história com essa bola, inventando passos e tudo era trazido para a cena. Eu só ia ajeitando em cada ordem, em cada coisa e elas foram criando automaticamente. Então a gente trabalhou com a metodologia de pesquisa da prática. Na prática a gente via que as crianças estavam naquela pesquisa de movimento, que dali surgia muito conhecimento, que era muito frutífero, que era mais significativo para elas e que quando levava para a cena, elas tinham mais facilidade de entender a sequência, de entender o ritmo, que era muito mais significativo. Então elas foram construindo gradualmente, de acordo com o que a gente vinha aprendendo de níveis, de articulações, tudo a gente colocava junto e elas linkavam com a história. E mostrava também a facilidade que a criança tem, né, de ligar a imaginação, que nós adultos não temos tanta facilidade assim, de deixar a imaginação fluir e às vezes a gente vem com julgamento já, coisas estabelecidas, uma certa restrição. Então abrir para elas é ver como isso é potente, né, como isso das crianças criarem e às vezes a gente acaba tirando isso delas. No dia da apresentação, uma aluna ficou na coxia assim comigo e ela olhou assim e falou assim, Pror, posso mudar a minha pose do início? Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, nossa, eu não vi ninguém fazendo a minha pose. E a pose dela era agachada, com o braço torcido, assim. Eu falei, mas você gosta da sua pose? Ela falou, gosto. Aí eu falei assim, então o que você acha? Aí ela olhou, pensou assim e falou assim, o povo tá enjoado, né, de ver a mesma coisa sempre, né? Então eu vou fazer. E aí ela entrou e fez a pose dela toda torcida. E é isso. E eu tive outra aluna que olhou assim pro palco e ficou assim, nossa, o palco é o mundo, né, professora? Tipo assim, isso aqui é muito maravilhoso. E as famílias deram essa devolutiva pra gente, de que, nossa, tem um diferencial desse trabalho, tem um diferencial delas em cena, como elas se comportam, como o corpo delas interage com aquele ambiente, com as crianças. Então, a gente conseguiu ver na cena
esse trabalho ser muito potente, muito frutífero. Só que quando a gente sai da cena e passa um tempo e a gente vai retomar esse trabalho, eu percebo que elas não têm propriedade daquilo que elas criaram. Ficou um negócio assim, foi você que fez. Eu falei, não fui eu que fiz. Aí elas, não, foi. Aí eu falei, não, foram vocês. Elas perdem essa propriedade. Elas são tão acostumadas que o adulto pega o que é delas e dá um significado maior e ressignifica, que não é delas, que elas não se apropriam, que elas não têm essa autoria. Então fica uma questão para refletir de como que a gente lida com o que é da criança. Se a gente valoriza, se a gente reafirma aquilo como sendo bom, nossa, que legal, isso tem um valor, ou se a gente fala, é coisa de criança, sabe, é uma brincadeira, e aí depois vira do professor. E aí nesse lugar, eu pensei em dar continuidade a esse projeto, para que elas possam criar, elas como pesquisadoras, artistas, para outras crianças, e reafirmar esse lugar delas de autoria, de consciência de que eu estou fazendo, de que eu estou explorando o movimento, de que isso é um trabalho meu, autoral, de autonomia, de criatividade, expressão. E aí vai surgir o trabalho que é o Puxa Puxa, que é um espetáculo de criança para criança, que a gente já está iniciando os processos. E é um processo que a Amanda está pleiteando para um futuro mestrado, né? Sim. E essa pesquisa, ela não é relato de pesquisa, porque a gente trabalhou com a metodologia de prática como pesquisa, a prática como trazer esse saber artístico, esse saber acadêmico, né? Como a gente transforma, vai elaborando isso. Fizemos registros em diário de campo, filmamos para poder analisar esse material que foi produzido. E no texto que a gente já escreveu e que está esperando para organizar depois desse congresso, né? Tem as falas das crianças, de como elas foram compondo com a própria autoria esse percurso. E a gente estava muito interessado em investigar como as materialidades influenciavam nas corporalidades. E ao longo do processo a gente descobriu que mais que isso, como as materialidades potencializavam o imaginário. Porque essa bola foi virando coisas assim intermináveis. Então é mais ou menos aí que a gente chega, por enquanto, nessa investigação, que ainda tem bastante chão por aí. É isso, muito obrigada.